E recebemos em nosso estúdio em São Paulo o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, Apóstolo Crissafides, e o presidente da São Paulo Turismo, Caio Luiz de Carvalho. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. E conforme a nossa reportagem mostrou, dois aspectos. Primeiro, que o setor de turismo já está sendo atingido pela crise do sistema aéreo, com o agravamento da crise e também com este acidente que aconteceu tão recentemente. Por outro lado, já o senhor havia feito declarações anteriormente que o seu setor aviação regional era embrionário e tinha uma perspectiva de crescimento muito grande. Em dezembro, eu vi uma declaração do senhor nesse sentido. Eu quero ouvi-los, sobre os efeitos dessa crise nos respectivos setores. Começando pelo turismo, Caio Carvalho, há uma preocupação grande, principalmente agora que São Paulo definitivamente se coloca como uma cidade de turismo de eventos, uma cidade de prestação de serviços e tão procurada. Bom, Maria Lídia, olha, primeiro que eu acho que o momento, eu acho que é inadmissível, até eu vejo companheiros meus do setor falando em perdas do turismo. Eu acho que no momento que nós tivermos uma tragédia dessas, uma tragédia anunciada, no momento que nós perdemos vidas e que a sociedade está ainda exigindo que as responsabilidades das pessoas, daqueles responsáveis por essa questão, desse caos, desse apagão que está acontecendo no país, deem explicações convincentes, não tem sentido falar em perdas. Eu sabe muito bem, eu fui presidente da Embratur, ministro de Esportes e Turismo, do governo Fernando Henrique, mas eu não posso admitir, nesse momento, nós pensarmos em perdas. E mais, enganam-se aqueles de outros estados achando que quem perde será São Paulo, porque São Paulo é o grande polo exportador de turistas para o Brasil inteiro. São Paulo perdendo, perde o Brasil inteiro. E mais, hoje eu estou preocupado com a questão da solução para esse apagão, num país continente que tem como único meio de transporte o transporte aéreo, turismo é o estudo de deslocamentos, como se deslocar num país sem o transporte aéreo, e mais, a credibilidade e a segurança perante, inclusive, o público externo, porque nós perdemos isso, Perdemos. Eu tenho acompanhado o noticiário internacional em diversos jornais, além da grande imprensa nossa, o que saiu no El País, o que saiu no New York Times, em jornais do mundo inteiro. Isso que nós temos que fazer. Bom, o senhor tem toda a razão. Nós aqui, desde o dia do acidente, temos falado da perda irreparável e do sofrimento, a perda de vidas. Agora, as demais perdas, aquelas que têm uma relação direta com perspectiva de futuro, elas também trazem uma apreensão, porque é a sobrevivência de um setor que garante a sobrevivência de muitas famílias, de muita gente, dos empregos. Na questão da aviação regional, considerando essa crise e o acidente atual e o que o Ministério Público está pedindo, o fechamento de Congonhas. O senhor está apreensivo em relação ao futuro do seu setor, aviação regional? Olha, Maria Lídia, não tem dúvida que nós já perdemos. Acho que o transporte aéreo brasileiro como um todo já pode computar perdas. O tamanho dessas perdas a gente só vai poder saber daqui a algum tempo. Eu acho assim... As coisas vieram um acúmulo de equívocos e, infelizmente, a consequência foi trágica. Foi trágica para todos. O senhor relaciona esse acidente a esse acúmulo de equívocos? Esse acidente foi um acúmulo de equívocos que já veio andando, não é de agora, isso veio há vários e vários anos atrás. Eu acho que investimento em infraestrutura não se faz do dia para a noite. Investimento em infraestrutura você tem que se programar, no mínimo, com 10 anos de antecedência. Assim, infelizmente, as nossas autoridades não perceberam que o transporte aéreo vinha crescendo a taxas de 13%, 17%, no nosso caso, a taxas de 45% ao ano, e nada fizeram para acompanhar em termos de infraestrutura. Até fizeram, Porque nós temos a reforma de vários aeroportos do país. Dos shoppings. Quer dizer, o que fizeram não foi o que deveria ter sido feito? Maria Lídia, nós vemos hoje, onde é que está o gargalo hoje? Está em São Paulo. Então, hoje em dia, me causa muito medo esse posicionamento do Ministério Público, dizer assim, vamos interditar Congonhas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um posicionamento radical. Ou é radical de um lado, ou é radical de outro lado. Mas quando nós falamos de vida, de perda de vida, tem que radicalizar ou não tem? Exatamente, mas para que essas perdas não sejam repetidas vezes,
Então nós precisamos saber o seguinte: Congonhas hoje tem a capacidade de transportar 12 milhões e meio de passageiros. Congonhas ano passado recebeu 18 milhões e meio de passageiros. Onde é que nós vamos colocar 18,5 milhões de passageiros? Guarulhos, será que nós vamos transformar Guarulhos daqui a 2, 3 meses num segundo aeroporto de Congonhas? Então, assim, eu acho sim que Congonhas deve ter uma atenção especial. O CONAC se reuniu na sexta-feira. Eu espero que agora, infelizmente, nós tivemos que ter uma tragédia dessa para o CONAC se reunir. Eu espero que, com essas medidas que o CONAC decretou na sexta-feira, os aeroportos, principalmente o aeroporto de Congonhas, possa desobstruir esse enorme volume de operações que o aeroporto tem. Caio Carvalho, o presidente Lula, quando falou à nação na sexta-feira, ele apresentou, digamos, algumas soluções. O senhor acredita que aquilo que foi apresentado é o caminho a ser trilhado, é a saída para a garantia da segurança e também para que não haja essa tal solução de continuidade em setores da economia tão importantes como aqueles que os senhores representam? Não, eu acho que as medidas anunciadas, elas foram de encontro, inclusive, o que foi solicitado à véspera pelo governador José Serra e pelo prefeito Gilberto Kassab, que se trata da redução dos slots no aeroporto, né? Falaram em 33, de 48 para 33, de revisão da questão do peso das aeronaves, né? Agora, a única coisa, as medidas, de uma maneira geral, elas têm que ser implementadas de uma vez por todas, o que não pode é ficar no papel. Agora, o importante, Maria Lídia, é o seguinte: não se falou, mais uma vez, na terceira pista de Guarulhos, embora o terminal 3 já esteja previsto, mas não se falou na terceira pista, nos desalojar lá 5 mil famílias que invadiram lá essa área onde seria a terceira pista de Guarulhos, e Viracopos, que em 1985, quando Congonhas foi desativada e Guarulhos foi inaugurado, Guarulhos então com 5 milhões de passageiros, com uma previsão para 8 milhões, hoje com 16, abaixo de Congonhas com 18. O fato é o seguinte, que ninguém fala em Viracopos, né? E é um absurdo. Agora, se fala em trem-bala, isso é bobagem. Depois nós vamos ver isso através de parceria público-privada e tudo mais. Agora, o que não pode é continuar Congonhas. E mais, a questão de área de escape de Congonhas. Em Washington, em Boston, existem aeroportos dentro da cidade, só que com toda uma infraestrutura, com guardrails sofisticados, com cimento mole, se o avião sair. Aqui não. A área de escape é a cabeça do paulistano, então tem que dar um basta nisso. Nós já vimos defendendo isso há muito tempo. E aí sim, há um desgoverno com relação a tantos órgãos criados, né? E esses órgãos todos não conseguem se entender porque ninguém manda. Tem 4 órgãos e nenhum deles manda. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado.